Não posso acreditar que estou dentro da prisão de Zen Sadnaya na Síria. Sim, eu li que foi feito por Hafez al-Assad nos anos 80, sim. Sim, é algo do primeiro desejo. E tem sido usada desde aquela época até agora, então há muitas memórias assustadoras aqui. Primeiro, toda a família da oposição tem um irmão preso aqui. Eu tenho tipo um tio aqui que esteve aqui e ele passou por algo muito ruim, tipo um pai e seu filho, e então o filho viu o pai dele morrer bem na frente dele. Eles mataram ele na frente do filho e depois mantiveram o filho dentro da cela. Você confia nele? Na verdade, eu acredito que o melhor para a Síria é a democracia. Mas também eu acredito que ainda não estamos prontos para a democracia depois de uns 54 anos de ditadura. Então, eu espero o melhor para o nosso país, mas acho que deveríamos ter um presidente civil, não militar. Ok, o vídeo de hoje vai ser um dos mais difíceis que já fiz na minha vida. E como vocês leram no título, eu vou para uma prisão chamada o Matadouro, aqui na Síria. E é onde o antigo regime torturava as pessoas, fazia elas desaparecerem. Mas que uma prisão era como uma vala comum. E se me perguntarem se estou com medo, na verdade é mais do que medo, estou com um pouco de dor de barriga. Na verdade nem tomei café da manhã. Mas ao mesmo tempo sinto uma responsabilidade de mostrar como era a realidade há apenas alguns meses. Na verdade, com as poucas pessoas com quem consegui interagir, já que, bom, não falo o idioma, mas eu tive um tradutor durante a viagem e o que me disseram quando me vêm gravando é: mostre tudo o que o antigo regime deixou. Mostre para que as pessoas fiquem sabendo disso no mundo. Obviamente havia censura infinita, havia repressão. E o que se sabia no mundo exterior era mais uma suposição. Porque era muito difícil saber a realidade. Obviamente supunham-se coisas terríveis. Mas como todo o desastre que esse governo deixou não era visível. E hoje vários youtubers nos propusemos a vir documentar e mostrar ao mundo a realidade. Não consegui me mover porque estou em um beco, que está totalmente bloqueado com um carro carregando malas ali. E bom, eu também estou com minha mala e já estou saindo do hotel. Vou para o carro em que vou sair. Mas não posso passar por ali. Ou posso? Vamos ver. Shukran. Agora sim, continuamos. As ruas são muito estreitas. Aqui estamos, olhem. Estou naquele carro e isso me surpreende. É um dos poucos carros de luxo. E se eu subir na calçada também não consigo andar. Muito pela calçada, como vocês podem ver aí, porque, bom, já tem uma bagunça lá na frente. Então tenho que ir para a rua de novo. E assim eu vou. Ok. Acho que você está atrás de mim. Estou voltando. Olhem esse peludinho que está vindo com a gente. Ele estava voando do sul. Quero que conheçam o Yup. Ele é quem está tornando possível minha entrada na prisão de Sinaia e também quem organizou toda a minha viagem pela Síria. Yup, há quanto tempo você organiza viagens para pessoas que querem vir para a Síria? Desde 6 anos, ok? 2019, quando as pessoas começaram a viajar novamente para a Síria. E desde quando as pessoas pararam de viajar para a Síria, tipo depois da Guerra Civil? Sim, depois da Guerra Civil em 2011, eles fecharam a fronteira e no final de 2019 ela reabriu novamente. Depois ela foi fechada novamente após a Covid-19 por 18 meses. E como tem sido o turismo desde 2019? Na verdade, agora é mais como uma aventura, certo? E na verdade está aumentando muito bem. Tem muita gente querendo viajar para a Síria. E agora, depois da queda de Assad, está muito mais fácil e mais pessoas estão viajando agora, o que é uma coisa boa para o país. Incrível. E eu tenho uma última pergunta. Todo mundo que vem para a Síria pode ir à prisão de Sínia? Não. Não é permitido porque querem fazer um museu. Tudo bem. Então, acho que eles vão precisar de um tempo antes de reabrir o escritório principal. Tudo bem? Bem, é por isso. Obrigado por me levar. E é por isso. Olhem, esse prédio que estamos passando era o prédio da imigração durante o regime.
Logo após sua queda, vieram alguns rebeldes pró-governo que queimaram tudo, porque ali havia provas que indicavam crimes de guerra, além do bloqueio de inúmeras pessoas que não podiam entrar, que estavam totalmente bloqueadas. E bom, para evitar conseguir mais provas, como se fossem necessárias mais provas contra esse ditador. Os rebeldes que o apoiavam queimaram absolutamente tudo. Acabamos de parar o carro ali. E justamente o que vinha antes de chegar aqui era como a área chique de Damasco. Não sei se conseguiram ver, tipo uma academia, um shopping center e alguns prédios, bem, relativamente modernos, dadas as circunstâncias que este país teve que enfrentar. Mas depois, ou seja, logo depois daquela praça, olhem a quantidade de destruição que tem ao redor, e isso porque aqui era onde costumava estar a oposição a Al-Assad. Ayub me conta que usaram armas químicas, usaram barris cheios de TNT e os lançavam de prédios. Por isso é que se vê em destruições como essas. Bom, estão me contando um passado bastante interessante que, honestamente, não aparece na internet. Não há notícias sobre isso. Quer dizer, comentam como se fosse só mais uma guerra, como se fosse uma guerra qualquer. E, na verdade, a quantidade de coisas horripilantes que aconteceram aqui precisa ser contada. A área costumava ser uma área residencial e quando as pessoas queriam sair da cidade, compravam uma casa aqui para começar a vida. E quando a guerra começou, esse bairro que se chama Jobar passou a ser a linha de frente. Por isso você vê tanta destruição, aqui era cheio de gente e isso foi o que deixaram. Esse dano é por causa das bombas de barril aleatórias que as forças de Assad costumavam jogar nessas áreas residenciais a partir dos helicópteros. E essas pessoas eram militares contra a oposição ou também civis, tipo... Do lado sírio. Costumava ser o exército de Assad e as milícias iranianas e o Hezbollah do Líbano. E a Rússia se juntou recentemente depois disso, em 2014. Desse lado, as oposições, que são as pessoas locais que se levantaram contra Assad em 2011. Então, depois de um ano de protestos pacíficos, e eles foram atacados por Assad, eles decidiram defender suas áreas. E o partido de oposição tinha alguma aliança com outros países árabes? Ou algo assim? Sim, eles costumavam receber apoio da Turquia e do Catar, mas essa área estava cercada pelo exército de Assad, então não havia como apoiá-los. É por isso que eles cavaram por baixo e criaram um grande sistema de túneis para se moverem subterraneamente durante os combates. Sim, vamos para o outro lado para mostrar os Fatossauro para você conhecer. O túnel, e daqui você pode ver o posto de controle do exército de Assad. Então esta é realmente a linha de frente. Agora vamos passar pelos túneis para verificar. Cuidado! E como vocês podem ver, entre os prédios havia esses túneis secretos pelos quais vamos entrar para que, bom, as milícias... Escapar o mover-se? Da oposição pudessem escapar ou se mover. Eu Não posso acreditar que estou entrando aqui. Você está me dizendo que esse é um túnel novo? Sim. Ainda usam isso hoje em dia? Não. Não é grande coisa, mas é um sistema grande, e em alguns lugares é grande o suficiente para um carro passar. Uau. Uau, é feito à mão. Sim. Tudo feito à mão? É difícil respirar aqui. Tudo isso foi feito pela oposição para sobreviver ao regime de Al-Assad, certo? Porque a principal arma das forças de Al-Assad eram as bombas de barril. Exatamente. Destruíram tudo. Sabe, não consigo imaginar como é ver uma bomba de barril sendo jogada por um helicóptero. É uma loucura até onde a ambição humana pode chegar. As pessoas que literalmente têm problemas, traumas. Saímos desse túnel
E aqui tem tipo um corredorzinho e depois tem outro túnel lá, mas aquele já está meio destruído e eu realmente não tenho coragem de entrar nele. Além disso, é bastante estreito, bem pequeno. Vou mostrar para vocês até a entradinha. Uau, olha só que loucura. Literalmente tudo ao redor está destruído. Tudo, tudo, tudo. Uau! E ali, bem, a pracinha, que honestamente é só uma rua. Só não destruíram esse lugar ou essa área porque havia pontos de controle do governo de Al-Assad bem aqui. O que é Gassarim? Assassinatos aleatórios para todo mundo porque toda a área está cheia de oposição. Uau! Antes era chamado de FSA ou Exército Livre da Síria. Então essa área costumava ser um reduto do FSA durante a Revolução Síria. Então esse gás sarin é como uma arma química. Várias crianças morreram nesse ataque. E nós fizemos isso algumas vezes também na área de Al-Ghouta e em diferentes cidades. Uau! E você vê aqui que algumas pessoas estão voltando, tentando reabrir e começar a vida de novo do zero. Sim. Então, a primeira coisa que faço quando entro no Museu da Guerra de Outubro é... Você pisa em um espaço triste. Ok, pisa em um espaço triste. Bom, este museu se chama Museu de Outubro, referindo-se à guerra de 1973 que o pai de Bashar al-Assad, chamado Hafez al-Assad, teve contra Israel. Mas olha que loucura esse carro aqui, todo crivado de balas na entrada do museu. Claro, o museu está completamente destruído, mas vamos ver o que restou dele. Porque foi construído pela Coreia do Norte como uma forma de enaltecer Hafez al-Assad e que as pessoas que viessem conhecer o museu vissem todos os crimes de guerra de Israel contra a Síria e enaltecessem Hafez al-Assad como se fosse um deus. Na verdade, há uma estátua gigante com os braços abertos. Vou ver se consigo uma foto na internet e coloco aqui. Mas, obviamente, assim que derrubaram o filho dele, destruíram tudo. Tudo. De estátuas, monumentos, cartazes, tudo relacionado a ambos os governos. E eles criaram esse museu depois da Guerra de 73 com artistas norte-coreanos para mostrar a vitória da Síria e do Egito nessa guerra. Então, aqui nesta parte temos os mesmos veículos militares que foram usados na Guerra de 73 pelo lado sírio aqui e os que eles capturaram do lado israelense do outro lado. Então, é tudo real. Uau! Eu me lembro que quando eu era criança, eles costumavam nos trazer aqui em excursões escolares todo ano. Era como uma parte da lavagem cerebral que eles fazem nas crianças desde pequenas. Uau! Todo ano, Para o mesmo museu. E a mesma história. Sim, claro, todos esses tanques e caminhões foram usados pela Síria. Olhem esses lançadores de foguetes. Uau! O que vocês veem aqui não fez parte da guerra, mas sim uma cápsula que voltou do espaço com um astronauta sírio, junto com o grupo russo que naquela época foi ao espaço e voltou são e salvo. Lá estavam os militares que estão guardando este lugar e disseram que não podíamos entrar.
Ok, agora um guarda se aproximou de nós, conversou com Ayub e nos deixou entrar pelos fundos do museu. E como venho dizendo desde o início deste vídeo, as pessoas querem que se mostre o que aconteceu. Querem que isso não se repita tanto aqui na Síria e que sirva como um exemplo para o mundo das atrocidades que um ditador pode cometer. Então, quero dizer, você vê uma estátua de uma mulher. Está em todo lugar. Isso está tanto nos livros quanto nos livros de propaganda, como 4 Mentiras. Todos os olhos. Esta é a biblioteca da Universidade da Flórida. Uau, este é o filho dele. Uau. Bassel. Ele estava preparando esse filho para ser o próximo presidente, mas ele faleceu em um acidente de carro em 94. Então esse é o irmão de Bashar al-Assad. Aquele que deveria ser o presidente. E depois que ele faleceu, fizeram tantos livros sobre a vida dele, meu Deus, pura propaganda, e também existem centenas de livros falando sobre Assad, Hafez al-Assad, o pai, mostrando ele como um deus, não como um ser humano. Claro, ambos inspirados pela Coreia do Norte. Tudo inspirado pela Coreia do Norte. Acho que já repeti isso para vocês 350 mil vezes ao longo desta série, mas o fanatismo é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. Olhem, desde um time de futebol, desde uma besteira dessas, não sei se vocês têm consciência, mas os jogos entre Boca e River e Boca na Argentina não podem ter torcida visitante, porque eles se matam e é uma loucura tudo por causa do fanatismo. Isso é uma estupidez. Levar o exemplo do futebol em comparação ao que podem ser ditadores, crimes de guerra, grupos extremistas, religiosos, que obviamente não quero mencionar a palavra aqui na frente deles, porque mas é impressionante tudo o que o fanatismo pode causar, e isso é um lembrete de que não devemos cair no fanatismo. Essa foto é da visita dele ao local, com os comandantes militares que o encontraram. Uau. É super arrepiante. Além disso, faz muito frio nesse lugar. Obrigado. Super assustador, sim. Vocês podem ver que esse rapaz e o outro estão andando de forma estranha. E o Ayub acabou de me dizer que, é porque eles foram baleados. E ferimentos de guerra, já. Onde vamos conseguir entrar? Não sabemos. Chegamos à prisão de Saidnaya. Pelo visto, é preciso solicitar um visto de jornalista para poder entrar. E até cerca de um mês atrás estavam aprovando todos, mas agora está muito complicado. Por isso, outros colegas youtubers conseguiram entrar e gravar esse lugar por dentro. Estamos tentando conversar com o guarda. Mas, consiga ou não consiga, de qualquer forma quero comentar alguns fatos sobre esse lugar. Foi construído nos anos 80 por Hafez Assad. O propósito inicial era prender soldados que cometeram crimes militares, crimes de guerra, que se rebelaram contra o governo, mas depois também começaram a colocar presos políticos que simplesmente pensavam e falavam contra o regime. Em 2011, quando houve a guerra civil, o filho de Hafez al-Assad, Bashar al-Assad, usou esse lugar como um centro de punição sistemática. Aqui havia torturas, havia mortes, literalmente matavam tantas pessoas que não tinham onde enterrá-las. Eles abriram uma espécie de vala comum, praticamente um buraco, e lá jogaram pessoas. Estima-se que desde que a prisão foi aberta, mais de 150 mil pessoas estão enterradas lá dentro, em uma vala comum ou em várias valas comuns.
porque desde que esse regime está no poder, há 55 anos até dezembro de 2024, existe uma estatística não oficial, mas mais de 1 milhão de pessoas foram mortas por esse regime. E 13 milhões saíram do país. Hoje em dia, há 12 milhões de pessoas na Síria e, no total, a população era de cerca de 26 ou 27 milhões, contando todos que foram embora, que em sua maioria vivem em campos de refugiados. E, bom, também foram para países vizinhos como a Turquia ou algo assim, e outros perderam a vida na tentativa. Agora tivemos a oportunidade de conversar com um senhor que esteve preso 4 vezes nessa prisão e na primeira vez ele era apenas um artista. Nos anos 80 ele foi preso por 9 anos porque acreditavam que ele era um mensageiro da oposição. E ele sempre tinha que pagar, subornar, porque era muito extorquido para poder sair, inclusive para não ser morto, porque lá dentro havia uma espécie de aluguel, de taxa, de vacina, ou como quiserem chamar, que eles tinham que pagar aos guardas de segurança na América Latina. Existem prisões onde a pessoa tem que pagar aos pranes dentro da cadeia para não sofrer nada. Aqui os pranes eram a guarda e as pessoas que vigiavam esse lugar. Mas eu li que havia assassinatos em massa, ou seja, passava uma noite em que pegavam 1000 presos e enforcavam todos de uma vez e iam para a vala comum, ou então davam choque elétrico, afogavam eles. Inúmeros métodos de tortura eram aplicados nesse lugar como mecanismo de repressão para evitar que as pessoas se opusessem ao regime. Ok, nos deram um acesso super rápido, só por 5 minutos. Mas você disse só 5 minutos? Sim. E por que isso? Por que está tão complicado agora? Porque eles tiveram alguns problemas, porque pessoas estavam roubando evidências e documentos de identidade lá de dentro. Então eles fecharam o lugar por causa desse motivo. E isso é meio que uma exceção. Ok, então lá dentro agora parece uma prisão, um matadouro humano. Mais de 150 mil sírios foram mortos nessa prisão porque expressaram suas opiniões políticas sobre o regime anterior. Então, qualquer um que fale algo contra o governo Assad vai acabar nesse lugar e provavelmente vai ser morto, porque a capacidade desse lugar não é grande. É mais ou menos 20, 30 mil. Então, quando trazem mais pessoas, eles matam alguns dos prisioneiros e os substituem pelos novos. Uau! Dizem que tinham minas dos dois lados e depois da libertação tentaram cavar e então retiraram essas minas. Algumas minas ainda estão lá porque as pessoas estavam cavando para procurar prisioneiros só para ver se havia prisioneiros escondidos no subsolo, porque isso aconteceu em Damasco, mas aqui não encontraram nenhum no subsolo. Eles ainda tentam achar mais minas diariamente. Uau! Sim, são 3 partes principais. Então este é o prédio principal? Porque quando alguém era trazido para cá, não contavam nada para a família deles. Exatamente. É como se fosse um sequestro mesmo. E o pior de tudo é que ele pode morrer sem nem saber de nada. Então, basicamente, as famílias costumavam pagar dinheiro para alguns oficiais e alguns soldados só para que eles dissessem qualquer coisa sobre o filho delas. Ele está vivo? Ele está morto? Eles só roubavam o dinheiro e nunca contavam nada. Na verdade, apenas 300 pessoas saíram da prisão depois da libertação. Milhares morreram. 300 pessoas Só isso mesmo. Uau. Mais de 150 mil pessoas são mortas. Ayub já teve a oportunidade de vir a esta prisão 2 ou 3 vezes antes, por isso ele já conhece mais ou menos alguns caminhos. Entramos com o carro por uns corredores que eu pensei, até onde esse maluco vai chegar? Mas olha só pra ele. Olha ele lá na frente.
E eu realmente agradeço muito a cooperação dele para poder entrar. A insistência, ficamos uns 45 minutos lá fora conversando com os seguranças. E claro, agora para poder entrar é necessária uma autorização, especialmente para saber quem está entrando e não colocar em risco as evidências dos crimes contra a humanidade que eram cometidos aqui dentro. Obviamente não é tão fácil entrar. Na entrada tive a oportunidade de conhecer uma das poucas pessoas que saíram deste lugar. Era um artista de rama que esteve preso 4 vezes nesta prisão. A primeira durou 9 anos, depois períodos curtos de 2 ou 3 meses. E conseguia sair porque, bom, como artista ele se dava muito bem e podia subornar os guardas para que o deixassem sair. Inclusive para que não o matassem, porque, como vocês ouviram, quando a prisão ficava cheia, eles tinham que matar presos antigos para colocar novos e enterrá-los assim, como se fosse um pedaço de carne jogado em um poço. Esta é a indicação da sessão de exame médico, então eles mantêm as pessoas aqui para examiná-las. E aqui está a pior parte da prisão, a seção das celas individuais. A pior parte da prisão é... Celas individuais. É preciso ter cuidado porque... Você dá 2 passos. Antes da execução, as pessoas que querem se afastar deles são colocadas aqui cerca de 1 semana antes da execução, sozinhas. Não. Aham, isso eles dizem, eu tenho algo assim. Um morador local que veio aqui, ele me contou que costumavam colocar pessoas importantes aqui, sabe? Tipo, e eu? Eu tenho uma pergunta. Por que colocaram ele aqui 1 semana antes da execução? Porque... É este aqui. É uma forma de tortura. Esta é a cela individual, mas também ouvimos que eles mantêm mais pessoas nesta pequena cela. Em algum momento, havia mais de 10 pessoas aqui, e algumas pessoas escreveram suas memórias nas paredes. Uau! Você está me dizendo que eles colocavam 10 pessoas aqui? Isso tem tipo 1 metro quadrado ou 2 metros quadrados, algo assim? Não dá para acreditar. E na verdade, quando houve a libertação, eles ainda estavam cheios, sabe? Tinha gente aqui, não estavam vazios. As pessoas estavam revirando tudo embaixo, procurando por celas secretas ou algo assim, porque há tantas pessoas desaparecidas aqui, então eles estavam tentando encontrar qualquer coisa, qualquer evidência, até mesmo embaixo, certo? E aqui você pode encontrar as datas e as joias, os nomes dos prisioneiros que estiveram aqui. Esse é o Homem-Aranha. Uau, você quer ver a coisa mais importante sobre isso? Sim, esta cela. Você conhece a jornalista americana? A jornalista americana que desapareceu durante o tempo de Assad? Eles a pegaram como sequestradora e foi a ajuda dele. Olá. Boston, sim. Ele ficou lá por exatamente 12 anos. E ele foi libertado. No momento da libertação, os moradores vieram, avisaram e abriram a porta para ele ali mesmo. Ele ainda era prisioneiro quando foi. Ele ficou lá por 12 anos e sobreviveu. Na libertação, abriram a porta e ele saiu. Saiu tipo em dezembro, sim. Exatamente, ele estava lá. Um morador local veio e nos contou cada detalhe. Ele disse que abriram a cela e ele ainda estava vivo depois de 12 anos na prisão. E ele não fez isso. Ele não postou nada nem deu entrevistas desde então. Ele, não. Não, isso é. É isso que estamos procurando. É basicamente isso. É. Eles nunca mais o viram depois disso. Ok. Disseram que abriram a cela e ele estava lá. Também fizeram um refém japonês. E havia pessoas de várias nacionalidades querendo falar a verdade sobre Assad. É a parte reformada da prisão. Eles renovaram depois do caso internacional que aconteceu, e entre os prisioneiros e o Conselho Internacional, o Conselho de Segurança ficou sabendo disso. Mataram um prisioneiro aqui. Assad tentou renovar isso só para mostrar à imprensa ocidental que ainda temos uma área aqui. São tipo 3 andares, sabe? Tem uma seção para mulheres, tem uma seção para homens. É grande. Desculpa, eu estou bem. É grande, e você encontra coisas diferentes. Além disso, mulheres foram aprisionadas aqui. Sim, eles encontraram algumas roupas femininas aqui. Esta é a parte principal, a seção principal. Uau!
Um banheiro e 100 pessoas aqui, 100 pessoas nesta cela, é isso mesmo. Eles só conseguem ver a luz por esta parte. Uau, e este é o terceiro andar. Eles deixaram isso quando partiram na libertação. Uau. Cara, isso é tão de partir o coração. Um só ano. Imagino que o chuveiro e o vaso sanitário... Uma cela com 100 pessoas. Nossa. Você pode ficar aqui por 5 minutos. Não 5 porque não temos tanto tempo, mas uau. Estou ciente de que vou sair em 1 minuto. E com tudo isso, é impressionante a ansiedade que se sente, a dor de barriga. Ou seja, presenciar que muitas pessoas morreram aqui, ficaram presas por tantos anos que... Olhem, essas são calças relativamente novas. Olhem, quer dizer... Uau. Olhem este lugar. Bom, acho que vou sair porque... estou com dor de barriga. Não posso acreditar que estou dentro da prisão de Sadnaya na Síria. Essa é uma ala feminina, sabe? Ok, as 3 primeiras celas estavam trazendo mulheres, e aqui eles olhavam para o palco, como faziam de manhã para as mulheres e à noite para os homens. Eles costumavam cortar o cabelo delas. Então, eu estava vendo que esse é o cabelo, não sei se é uma peruca. Colocavam as mulheres de manhã, cortavam e raspavam seus cabelos, fazendo o mesmo com os homens. Uau. Olhem a quantidade de cabelo. Então, Enquanto estávamos de pé, tipo, cortando, você tem que ficar assim, nessa posição. Eles costumavam torturá-los, espalhar sangue por todo lugar. Eles costumavam matá-los e torturá-los. Oh. Merda. parece sangue fresco. Tipo, até o último momento, na verdade, eles... No último momento mesmo. Eu não quero tocar, mas até no centro... Elas morriam por falta de cuidados de saúde. Claro. Aqui era o quarto dos oficiais. Ao entrar, você também precisava ver comida, bebidas e tudo mais. Eles estavam bebendo araque, álcool, nos últimos momentos antes de fugirem, quando souberam que a oposição tinha chegado a Sednaya. Meu Deus. Então eles estavam levando uma vida boa antes. Você pode ver, tipo, o laranja, então eles colocaram as outras roupas laranjas para os prisioneiros comuns. Que colocaram as vermelhas para a execução. Olhem nisso. Esses trajes laranja eram colocados nas pessoas. Quantos níveis tinha essa prisão? Uau, que arrepiante. De verdade, muito arrepiante. Bom, vou descer porque também não quero que a Yubi, que vai aparecer no vídeo, se meta em problemas. E também não quero que os guardas que nos deram acesso se envolvam em problemas. E honestamente eu tô meio cagado. Uau, estou indo. E a famosa história da senhora Síria que entrou na Virgin e ficou lá por 14 anos. Desculpa, por 14 anos. E ela saiu de lá com 4 filhos, sem saber quem era o pai. Uau, se você visse as celas, tem pequenas câmeras em cima de cada cela. Os oficiais costumavam vigiar as mulheres, e até que o oficial, a mulher de quem ele gostava, ele a levava e a estuprava. Toda a família síria tem tipo um predador aqui. Eu tenho tipo um tio aqui, é como um tio distante que estava aqui e ele teve uma história muito ruim. Como um pai e seu filho.
E então o filho viu o pai sendo, tipo, morto na frente dele. Eles mataram ele na frente dele e depois o mantiveram dentro da cela. E então tivemos sorte de ter um morador local sobrevivente que sobreviveu daqui. Ele realmente correu pra cá e veio com a gente. Ele estava super ansioso pra voltar novamente. Eu disse, estamos indo para a prisão. Ele pediu, por favor, me deixe ir, só quero contar tudo o que sei. E ele foi com a gente e nos contou. Aqui eles costumavam nos torturar. Aqui eles cortavam nosso cabelo. Ele estava lá em todas as ações que aconteceram. Então ele sabe tudo sobre isso. Ele pagou pra ficar com as mulheres e conhecer a vida de cada uma delas. Ok. Quem pagava geralmente os colocava com as fêmeas, não com os machos, como Lester Train. E ele pode te dar boa comida, qualquer coisa. Quanto mais ele paga, mais benefícios você tem. Então era meio que um trabalho pra eles, era um negócio. Esse cavalheiro, ok, ele me disse que ficou aqui por 5 anos, de 87 até 92, ok. Ele ficou aqui depois do que aconteceu em Rama, nos anos 80, então ele passou 5 anos aqui. Ele me disse que não gostava de sair porque eles costumavam torturar pessoas lá fora. Todos se preparavam para ficar na cidade. E você pode perguntar para ele por que eles o levaram. Ideia sobre isso, verdade. Terrorismo. Ele tinha 15 anos, mas dizem que ele poderia se juntar aos irmãos muçulmanos. Tudo bem, em Rama, Lá nos anos 80, tudo bem. Aquilo foi como uma revolução em Rama. Sim, mas ele tinha 15 anos naquela época e ele passou 5 anos aqui e 7 anos na prisão de Banjul. Uau, essa também era uma prisão enorme e famosa em Banjul. Como ele conseguiu sair da prisão naquela época, após 5 anos aqui? Ele ficou 7 e 5 anos preso. Depois, libertaram alguns prisioneiros, pois não tinham provas suficientes contra ele, que tinha 15 anos. Esta é a foto dele quando esteve aqui, preso aos 15 anos. Uau! Diga a ele que, se puder, descreva em poucas palavras como foi viver aqui. Tortura, eles não tinham nenhum direito humano. Depois, ele ficou por 6 anos tendo pesadelos e problemas por causa desse período da vida dele, e esse homem é um pouco mais. Ei, então agora ele está se lembrando de tudo. Era nessa sessão que o torturavam e era nessa sessão que ele ficava, a primeira em que entramos bem. Muito obrigado pelas suas palavras e... Eu realmente... Grato por você estar livre agora, nesta praça aqui. Eles os tiravam no inverno, porque, para quem não sabe, a Síria é um país muito frio. No inverno pode chegar a 0 grau ou menos. E eles os tiravam nus, jogavam água neles e os deixavam lá a noite toda. Como um dos muitos métodos de tortura que usaram, me impressiona encontrar pessoas que estiveram presas e decidem voltar para cá. Eu imagino o trauma que devem ter, porque eu não sei se isso é algo que se supera na vida ou se a gente simplesmente aprende a viver com isso. Mas também, pelas minhas conversas com sírios, percebi que eles estão tão acostumados com a guerra, mas tão acostumados que virou algo corriqueiro. Bom, sim, mataram alguém ali do lado e caiu uma bomba, que chega a parecer até um pouco de frieza. E eu imagino que isso seja um mecanismo de autodefesa para não sofrer tanto, né, não? Essa moça, cujo nome eu não lembro, desculpem, me disse que tinha familiares que já estiveram aqui. E a Yubi também me contou que teve 2 primos e um amigo que vieram aqui e um deles não foi encontrado, ou seja, literalmente perdeu a vida lá dentro. E o mais louco é que ele me conta isso de uma forma que, de outro jeito, eu acho que teria caído no choro. Mas imagino que eles já estão tão acostumados. Ok. Uau. Diz campo minado. Campo minado, Tudo isso estava cheio de minas. Então, nesse pedaço de terreno tem minas, a gente não pode andar por ali porque pode explodir. Acho que foi feito nos anos 80, no final dos anos 80. Acho que quando eu estava lá. Sim, eu li que foi feito por Hafez al-Assad nos anos 80, sim. Exatamente, por um dos primeiros designers. E tem sido usado desde aquela época até agora. Então, muitas memórias assustadoras aqui. Você não faz ideia de quantas. Você estava me dizendo que também tem família ou amigos que... 2 primos por parte de tia. Eles desapareceram durante a guerra e nós soubemos depois de alguns anos que eles foram presos e trazidos para cá. Então,
Após a libertação, não tivemos nenhuma evidência para saber se eles ainda estavam vivos, mas provavelmente foram mortos neste lugar. Nossa, sinto muito por isso, meu amigo. Um deles, o primo mais novo, estava no exército. E quando a revolução começou, ele decidiu sair porque não queria fazer parte dessa matança. Então eles o prenderam depois disso e nós o perdemos. Meu Deus, e sinto muito, cara. Sinto muito por você. Obrigado. Sinto muito. Tenho uma pergunta para você, Ayub. Eu li que o ex-presidente, agora, ele era ligado à Al-Qaeda antigamente, mas depois ele simplesmente saiu disso. E você confia nele? Na verdade, eu acredito que o melhor para a Síria é a democracia. Mas também eu acredito que ainda não estamos prontos para a democracia depois de uns 54 anos de ditadura. Então, eu espero o melhor para o nosso país, mas acho que deveríamos ter um presidente civil, não militar. Sim, alguém que seja instruído e que se preocupe em desenvolver a economia, não em lutar, na minha opinião. E é assim que esperamos construir a Síria. O que você acha? Só nos resta ter esperança. Vai ter eleições, sim, e acredito que isso vai acontecer. Eles não podem mais fazer os sírios ficarem em silêncio. Foi obra do Assad, e nós vamos tentar não repetir o mesmo erro e simplesmente ser oprimidos de novo. Nós vamos falar, sabe? Se queremos um presidente, precisamos dizer o que queremos e o que não queremos. Só estamos esperando sem outras opções. Sabe, a gente está só chamando a atenção internacional, tipo, por favor, escutem, façam mais, sabe, mais acordos, queremos uma vida pacífica. A gente só está esperando. Ou vai acontecer ou não. Espero que tudo aconteça da melhor forma para você. Tomara, a Síria precisa de paz. Os sírios eram simplesmente as pessoas mais felizes do mundo, mesmo sem eletricidade, sem água, mas sem Assad. Eles eram realmente felizes e se contentavam com pouco. Merecemos uma vida melhor, merecemos. Sim, sim. Como neto de uma avó síria, eu consigo me identificar um pouco com o que você sentia naquela época. E sim, eu espero que todas essas grandes mudanças sejam o melhor para o país. Eu espero que sim. Obrigada, Emanuel, por cobrir tudo. Este é o cachorro mais treinado que eu já vi na minha vida, e ele só tem alguns meses. E nem ficou lá fora da prisão para não pegar tanto sol, ficou na sombrinha desse calorzão, embora já tenham dado água para ele. Cara, quantos anos tem o seu cachorro? 3 meses. 3 meses? É o cachorro de 3 meses mais bem treinado que eu já vi na vida. Aqui está o primeiro cachorro que dirá meu nome. Meu Deus. Assim termina a minha jornada pela Síria. Já estou indo de carro em direção à fronteira para cruzar para o Líbano e passar os próximos dias lá antes de sair deste continente. Sou muito grato a todas as pessoas que fizeram parte dessa jornada. O povo sírio, em geral, é muito gentil e eu realmente desejo de todo o coração que possam crescer novamente e florescer juntos. Tantas cinzas e escombros que existem por todo o país,